Para que recebamos esse algo novo, precisamos estar com a nossa casa preparada. Como eu posso receber alguém com a casa despreparada? Não tem como, né? Amém? Vamos aprender um pouco nessa noite como nós prepararmos. Amém? Porque às vezes nós convidamos, vem Espírito, eu quero, venha fazer parte da minha casa. Mas nós não nos preparamos. E o Senhor está nos dando a oportunidade nesses dias que estamos aqui, vivos, essas horas, né? Como diz a palavra de Deus, até um pouquinho de tempo, né? Algumas horas, para nós nos prepararmos, estarmos prontos para viver algo novo na nossa vida. Amém? Deus te abençoe e que Ele te dê essa graça na presença do Senhor. Quero te convidar, aproveitando que você está de pé, a abrir sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo 4, lá no verso 16. Quem não precisa restaurar a sua casa? Eu vou falar fisicamente aqui, tá? É que às vezes a gente fala assim, tão espirituais, né? Não é, irmãos? Nós somos da igreja, né? Vocês me conhecem, né? Eu conheço vocês. Nós somos tão espirituais que nós falamos tudo espiritualmente, né? Igual eu brinquei esses dias, né? Até o marido, né? Dele tão espiritual, chega em casa, paz do Senhor, esposa. Né? Chega em qualquer lugar, né? Começa a falar em línguas, né? No meio do povo lá, né? No meio da rua, né? Falando sozinho tudo bem, irmãos, não tem problema. Mas falar no meio do povo que não entende, né? Vai estar fazendo confusão. E Deus, somente o Espírito Santo de Deus mandar, tá? Não duvido de nada, né? Das promessas de Deus, das profecias que pode se cumprir. Ele mandar você falar alguma coisa em algum lugar, né? Fazer igual o pastor, né? Lembra que eu contei o testemunho aí? O irmão estava debaixo dele, o pastor orando aqui, o Espírito Santo falou para ele, pula no pescoço dele. O Senhor, não, Espírito Santo, eu tenho certeza, não. Porque eu estou ouvindo coisa da minha cabeça, né? Isso é da minha cabeça. Não é para mim, não. Rapaz, pula no pescoço dele. Não, voltou de novo aqui para cima, se enrolou e as perninhas não queria ir, chegou ali e falou assim, pula, e tem que ser agora, não pode mais tardar, pula. E ele pulou no pescoço do homem também. E o homem segurou ele, porque era forte. Segurou, e ele já dobrou o joelho, e ali mesmo ele ficou uns 40 minutos recebendo. Só recebendo, só restaurando, só renovando. Deus muitas vezes quer nos pegar, amém? Quer chegar mais perto de nós, quer nos abraçar para restaurar aquilo que falta, amém? Veja um pouquinho disso aí no livro de Neemias. Vou começar ali no verso 16, os irmãos acompanhem comigo aí. Encontraram ele? Opa, ali está mais fácil, né? E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes, estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, grande é e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também, naquele tempo, disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Podeis assentar-nos.
Vamos aprender um pouco aqui com esse servo. Primeiro vamos ver quem que era esse cidadão. Quem que era Neemias, irmãos? Onde ele estava? O que ele estava fazendo lá naquele reinado? Um simples copeiro do rei. Lembra da história, né? Muitos irmãos conhecem a Bíblia e já sabem, né? Um simples copeiro do rei Artaxerxes. Não dá nem para falar direito também. E trabalhava ali para aquele rei. E era um homem de oração. E era um homem que vigiava a estar perto de Deus. Nas suas orações, nos seus procedimentos. Tanto que ele era homem de confiança do rei. Ele passou a ser homem de confiança do rei. É assim, irmãos, quando nós entramos num trabalho, fazendo tudo certinho, o patrão gosta, começa, né, a investir em nós, daqui a pouco nós estamos cuidando ali, né? Conforme eu estava falando com o irmão essa semana aí, né, irmã? Né, começou ali, né, limpando os ônibus, fazendo umas limpezas lá, e hoje é diretor da Lebron. Então, Deus começa a abençoar, porque Ele vai vendo que nós somos filhos de confiança. E conforme eu disse, muitas vezes nós como espirituais, né, nós achamos que eu oro e Deus resolve. Eu peço e Deus me dá. E o Senhor Deus requer que nós venhamos a investir no reino dele. Nós estamos falando aqui de finanças. O Senhor espera que nós sejamos um pouco parecidos com esse homem. Ou vocês acham que ele gastava alguma coisa ali para o reino de Deus? Não, né? Ao contrário, ele juntava dinheiro. Ele ganhava dinheiro, juntava, não gastava com nada. Morava lá dentro do palácio do rei. Então ele passou a ser um homem de confiança. E o copeiro, geralmente, né, os irmãos já assistiram aí, viram bastante, é aquele, né, que experimenta o vinho, né, para ver se não está envenenado. Experimenta a comida, né, para ver se está tudo bem, se está gostoso mesmo, se fizeram certinho. É aquele de confiança, aquele que está ali do lado. E o Senhor Deus pega e escolhe esse homem menor. Ele podia pegar lá qualquer outra pessoa, qualquer profeta, mas ele pegou lá o copeiro, porque era um homem de confiança. Deus sabe o filho que é confiável. O Senhor conhece o filho que é confiável. É verdade, irmãos. Desde moço, desde pequeno, o Senhor cuida e sabe que nós somos uma pessoa confiável. E o Senhor começa a investir em nós. E conforme eu vi iniciei esse pensamento nessa mensagem aqui com o tópico de Deus restitui. Nós não podemos ter mais dúvida, porque Ele investe naqueles que realmente o amam. E nós podemos ficar preocupados. Mas eu não sei se sou assim, eu não sei se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo. Não se preocupe, Deus sabe. Talvez você não saiba mesmo. Eu nem sei mesmo. Nem o dia de amanhã nós não sabemos. Diz a palavra de Deus. A própria palavra diz que nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. Amém? Eu não conheço o seu coração, irmãos. Talvez eu podia até te ajudar mais, tá? Saber o que você estava precisando, né? Terminou saber aqui na minha mente que cada um de vocês está precisando, irmãos. E acho que eu ia ficar maluquinho já, né? Já não estou vencendo essas ideias aqui dentro. O HD aqui já está ficando cheio. Não tem jeito de formatar, não dá. Nem colocar mais uns peixes de memória para dividir um pouco. Então não daria, né? Eu não ia conseguir. Ainda bem, né? Talvez eu ia atrapalhar você. Mas Deus sabe, irmãos. Mas Deus entra na sua memória. Deus entra no seu coração. Deus entra na sua casa. Deus entra no seu trabalho. Deus entra onde você passa e faz um milagre, irmãos. Porque Ele pode. Porque Ele tem todas as coisas. Ele entrou na vida desse homem. O que vocês acham? O que você acha, meu irmão? Ele olhou para esse homem e falou assim: ali o meu filhinho, eu vou investir na vida daquele homem. Irmãos, foi assim com o profeta, com os profetas, os grandes homens
São pessoas, muitas vezes, conforme nós ouvimos, né, durante esses dias, improváveis. São pessoas que não dão, né, olhamos assim, não dá nada, esse não dá a mínima para isso aí, não tem jeito não. Mas Deus está olhando para ele e sabe que é possível. Deus olhou, né, lembra conforme Davi foi escolhido? Todos os irmãos lembram? Quero relembrar aqui, então. Nosso tempo é pouco, né, não pode estender muito, mas dá tempo de eu relembrar. Como é que Deus escolheu Davi, irmãos? Todo lembra? Pegou Samuel, lembra? O profeta Samuel, homem de Deus, né? Vai lá, uma cidade longe, vai lá na casa de Jessé, manda ele reunir os filhos dele, né? E eu vou escolher um dentre os filhos dele. Jessé já chamou lá os seus 10, né? 11, sei lá, não lembro de cabeça agora, né? Era 12 filhos, né? Então chamou 11 lá, irmãos, e já colocou o mais bonitão na frente, né? O lutador lá, já fazia até parte do exército lá, né, de Saul, já trabalhava já, o Eliabe, né? Todo mundo conhece, né? A história do Eliabe, né? Grandão, parecidão com Saul, né? Saul era bonitão mesmo, né? Fortão, né? Cheio de sabedoria, grande coisa, né? Perdeu o reino. Se isso resolvesse, né? Tava bom, né? Então foi ali, apresentou Eliabe, Deus não é. Você vê como a gente se engana, o ser humano se engana. Samuel era profeta, irmãos, de Deus. Chegou assim e já olhou, é esse mesmo. Nossa, perfeito, é esse mesmo, olha. Preparado, já está no exército, já sabe tudo que tem que fazer, vai ser esse mesmo. Deus. Tira os seus olhos dele, não é esse homem. Ele deve ter jogado um balde de água fria nele, né? E daí foi chamando por um, né? E acabou os filhos, né? Lembra da história? E ele falou, mas não tem mais ninguém? São só esse? Não, tem mais um, né? Mas tá cuidando da ovelha, lá no meio do mato, lá, né? Cuidando tudo sujo, lá, fedendo a ovelha. Chama ele. E é assim que Deus escolheu o homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, quem somos nós para falarmos algo de alguém ou duvidarmos daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Quem somos nós para querermos entender como é o caminho, como é o processo, como que Deus investe, a forma que Deus trabalha? Não fica preocupado, só se coloca na presença de Deus e fala, Deus trabalha na minha vida. Aleluia. Faça conforme esse homem. Eu quero, Senhor, eu vou lá restaurar aquela cidade. Ousado, hein? Copeirinho ousado, hein? Não andava nada, só um copeirinho querendo restaurar a cidade. A hora que ele chega e fala com o rei, eu orei, falei com meu Deus, daí eu preciso ir lá visitar, né? Eu preciso ir lá restaurar a cidade dos meus irmãos lá, Jerusalém, lá em Judá, aquela cidadezinha perdida. O quê? Você tem certeza? Mas você não pode, ele quer meu homem de confiança, eu preciso. E o rei já conhecia o seu coração, já sabia a forma que ele era, falou assim, esse tem que ir mesmo. Acho que a primeira vez que ele falou com o rei já sabia, ele falou assim, não adianta, isso tem que deixar aí mesmo. Amém, ali concordou, ainda deu cartas, né, para ele, para os governadores ajudar, onde ele ia passando, ele ia conseguindo madeira, material, tudo que ele precisava. Quando ele chegou na cidade, já chegou com um grande exército lá já, né, e juntou com o povo dali para reconstruir os muros de Jerusalém. E é conforme nós lemos a história aqui, não é? Trabalhavam de dia e de noite. Será quanto eu estou trabalhando? Eu estava numa reunião de oração sexta-feira, né, onde eu levei a irmã Neuza, minha mãe, estava aí dando sopa lá em casa, né? Dando sopa, não, comendo sopa. Então eu peguei e levei ela lá, né? Até o irmão Lelir estava junto lá, as irmãs estavam aqui no pós-encontro, nós fomos lá, né? E o irmão pegou e do nada lá pega e chama a Dona Neuza lá para frente, no meio da igreja, chama a Dona Neuza lá para frente. Eu gostaria que a irmã Neuza Ramos ali viesse aqui à frente, que eu quero honrar essa mulher de Deus. Chamou a mãe do nada lá, aí foi deixar a mãe falar, meu Deus. Graças a Deus, né? Ela fala um pouquinho também, né? Fica quietinha assim, mas eles não deixam. Você vai começar a falar.
Aí honraram a vida dela, falaram do pastor Adão em memória, né? Foi um momento bastante maravilhoso. Relembraram que ele foi o fundador praticamente das igrejas aqui nessa cidade, Fazenda Rio Grande. Ele mesmo falou o nome de algumas pessoas que foram evangelizadas pelo pastor Adão, inclusive ele, o pastor Márcio, presidente do conselho aqui da Fazenda Rio Grande, da Igreja Nova Vida. E ele falou que a primeira pregação que ele fez, o homem que incentivou ele a fazer a pregação foi o pastor Adão. Ele trabalhava na imobiliária, hoje ele tem 47, 46. E ele era rapazão, jovem, o pai sentou lá ele trabalhava na imobiliária dava, o pai sentou lá e falou: vou tomar um cafezinho com você. Posso? Pode. Eu posso sentar aqui? Posso. Eu posso orar por você? Pode. E falou assim, depois terminou de orar, ele falou assim: eu vejo algo especial na sua vida e quero que você faça a sua... Não sei se você já é pregador. Ele, não sou. Nunca. Então eu quero que você faça a sua primeira pregação lá na minha igreja. Ele falou assim: não, eu não sei pregar, pode chamar outro, não tem problema, né? Se eu quiser dar uma palavrinha, não, você vai fazer a primeira pregação sua. Você não acredita? Não, eu acredito, né? E daí disse que aquilo ficou no coração dele. Eu vou pensar, então foi para casa e foi com aquilo no coração. Então é domingo. E o pastor Adão tinha essa coisa, né? É domingo lá, 7 horas, tá? Falou, tchau. Ele falava assim e ficava lá. E a pessoa ficava com aquilo no coração, porque Deus ia trabalhando no coração dele. E ele ficou com aquilo no coração e a semana inteira, e pulava uma semana ainda, e ele e virou, e começou a pegar a Bíblia, e o Espírito começou a falar com ele: você vai falar, você tem que ir, você tem que ir. E disse que um dia antes, ele já estava com tudo arrumado já para poder vir, até a roupa ele tinha preparado. Daí no dia ele colocou a roupa e veio aqui e fez a primeira pregação lá. Acho que era aqui já, né? Estava bem no iníciozinho dessa igreja aqui. E assim foi. E o pastor Adão evangelizou, né? Tem várias pessoas que são ministros hoje, até pastores, que foram evangelizados aí pelo nosso querido pastor Adão, que uns que eu nem sabia, nem lembrava mais. Mas Deus fez ali aquele momento, né, de honra, né, representado ali pela nossa pastora Neuza, né, que estava lá presente. Amém? Falou, né, que Deus está cuidando desse ministério, né, que Ele tem algo especial. E nós cremos que Ele tem, porque toda a honra, irmãos, e toda a glória é dada ao nosso Deus. E Deus honra aqueles que honram Ele. Você não está aqui por causa do pastor João, né, pastor Paulo, né, os nossos evangelistas, missionários, obreiros que estão trabalhando aqui na casa de Deus. Você está aqui por causa de Jesus. Mas o pastor falou que se eu não estiver junto com os irmãos, não é porque você está junto com os irmãos, irmão. É porque você está em comunhão com os irmãos. Amém? Nós não viemos aqui, né, só para conversar, também, né, para rever nosso amigo, mas o principal é nós estarmos em comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Então eu posso na minha casa? Pode, mas não tem comunhão. Mas se eu ficar lá na minha casa, não tem comunhão. Então não tem a segunda parte do versículo. Amém? Então nós precisamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E nesse dia nós estamos aqui nesse ato tão maravilhoso para relembrar que nós precisamos restaurar a nossa casa. Que Deus quer restaurar a nossa casa. Primeiro, irmãos, nós vemos que esse homem de Deus foi um homem de obediência. Ele deixou as coisas velhas. Para Deus ele já era um sacerdote, que é o que ele acabou sendo, né? Um escriba, ele não tinha estudo, ele era um sacerdote, amém? E Deus investiu na vida desse homem. E ele obedeceu, porque Deus pediu para ele ir lá e restaurar a cidade. Mas não é ele que... vou lá restaurar aquela cidade, não tem nada para me fazer mesmo. Não, Deus pediu para ele teve que largar o emprego dele, teve que deixar tudo que ele tinha para ele ir lá fazer. E ele obedeceu a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu já falei aqui que ele era um homem de confiança. Se não fosse a confiança, Deus não chamava. Deus chama aqueles que ele confia que vai fazer o trabalho. Eu não estou falando que é a pessoa que já é capacitada para fazer o trabalho. Não falei isso? Davi era capacitado, já, irmãos, para ser um rei? No local, ele sentado lá na cadeira para ver. Na hora que foi chamado lá, né, cuidando da ovelha, né, ele já ia montar
um cercado lá para colocar umas ovelhas. É o que ele sabia fazer. E assim foi. Chamava, vamos voltar aqui para Jesus, né? Pedro, irmãos, era capacitado, né? Ia pescar, e ficava lá no barquinho dele pescando. E assim os outros homens, né? O cobrador de imposto, estava cobrando imposto dos outros ainda, né? Prejudicando os outros, né? Apóstolo Paulo matando os outros, não, irmãozinho, sim é. O Senhor Deus chama aquele que ele sabe que pode ser um homem de confiança e que pode investir para receber o reino de Deus. Mas, para que haja essa restauração na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos trabalhar para isso acontecer. Aqueles homens trabalhavam muito. Neemias trabalhou muito para isso acontecer. Olha com grande trabalho. É muito. Trabalhava sem cessarmos, de dia e de noite, para reconstruir aquela cidade, aquele muro. Porque o inimigo não deixava eles em paz. Os irmãos lembram por que essa cidade estava destruída? O povo de Israel, o povo de Judá, se contaminaram. Eram tantos pecados que Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E lá ficaram muitos anos mesmo. E eles, quando conseguiram voltar, quando Deus permitiu que eles voltassem, né? Esdras foi o homem, foi o profeta que ajudou essas pessoas, né? Que começou a, né, colocar novamente no coração deles a palavra de Deus. Esdras trabalhou muito antes ali de Neemias um pouco. Quando eles voltaram, estava tudo destruído. Pensa nas famílias, mas tinha um problema. Esses judeus, né, o povo de Israel que voltaram de Babilônia, lá eles já tinham casado com mulheres moabitas, jesuítas, babilônicas, e já tiveram até filhos com aquelas mulheres. E quando chegou lá, irmãos, esse Esdras, eu só estou contando um pouquinho, porque estava lendo a história, achei muito interessante. Esse Esdras começou a pregar para eles. Assim, mas vocês não obedeceram a Deus Todo-Poderoso. E naquele tempo os homens não podiam casar com mulheres, né, de outras tribos, de outras raças, sei lá o nome. Não podia, eles tinham que casar com as mulheres do seu povo, tinha que continuar o reinado. E Esdras falou assim: Deus não vai abençoar vocês com esse pecado que vocês cometeram. E um dos sacerdotes lá que estava junto e que conhecia a palavra também, disse para eles: então nós vamos despedir, vou falar com o povo que vão ter que despedir todas as suas mulheres e os descendentes que vieram de lá. E foi um dia de choro, onde eles lamentaram muito, se vestiram de pano de saco, rolaram nas cinzas e tiveram que deixar aquelas famílias que eles tinham formado. Mandou aquelas mulheres e filhos tudo de volta para a Babilônia. Senão Deus não ia abençoar. Deixa. Daí chega Neemias lá, né? Meu irmão, vai edificar esse muro aí. A hora que o povo estava ali, né, meio chorando, ainda lamentando. Mas ele já tinha ouvido o profeta de Deus e ele sabia que Deus ia operar. E ali Neemias formou um grande exército e ele começou a trabalhar. Mas não bastasse isso, começou as provas. É assim, irmãos, quando nós começamos a trabalhar e investir no reino de Deus, começam as provas, começa a perseguição, começa o inimigo, né, a infiltrar, a vir com ideias que não é de Deus, que vai ser contrária, que não vai edificar a nossa casa. E lá veio lá um Sanbalat Tobias, todo mundo muito bem, que começou na cabeça dos exércitos, inclusive das cidades vizinhas, de Babilônia, aquelas zonas mais próximas, e eles juntaram os exércitos e falaram assim: quem que eles pensam que são?
Eu acho interessante um versículo que tem ali no capítulo 4 mesmo, ali no verso 3, onde o Tobias falou. Primeiro o Sambalate ali falou no início, né? Alvoroçou o povo, para que as demais cidades ali vizinhas se colocassem contra, e o Tobias lá, né, todo animadinho, queria só prejudicar. Estava com ele, Tobias, com o Sambalate lá, né? Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, já vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Que muro é esse, hein, irmão? Quem que ele achou que é? Então, começou por aí. Eles curtindo ali, né? E falou assim: nós vamos dar um jeitinho de derrubar esse murinho deles aí. Aí, essa força contrária chegou aos ouvidos de Neemias. E Neemias fez tudo isso que nós lemos: reuniu o povo e falou para o povo: fica de guarda, né, nos 4 cantos, em todos os lugares, quero homens, trabalha com a mão, né, com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra, outros com a espada nas costas, um fica aqui comigo vigiando. Nós vamos vigiar. Quando vir alguém, nós tocamos aqui a trombeta, né? A trombeta que falou ali, quase igual. E aonde tocar, todos vai para aquele lugar lá, que é de lá que está vindo. E vamos todos juntos ajudar para nós vencermos. E aconteceu que eles vendo isso, né, os inimigos ficam vigiando, né, e não acharam brecha nem para conseguir atacar o povo. Porque onde eles olhavam tinha gente cuidando, onde eles tentavam tinha um exército ali dentro cuidando, e eles não conseguiam. E não conseguiram intentar contra o povo enquanto estava construindo os muros de Jerusalém. E ali conseguiram erguer o muro e restauraram a cidade de Jerusalém, restauraram Judá, a cidade onde Deus iniciou todo o processo, onde nós começamos aí nossa herança, né? Onde nós somos esses que fomos originados, né? Começou a nossa origem ali naquele lugar. Passaram por provas, passaram por lutas, né? Mas eles conseguiram vencer, e o Senhor Deus fez com que eles vigiassem e eles cuidassem até o último momento, para que pudesse ser restaurada essa cidade. E continuando essa palavra depois, né, nós vemos que ali o Senhor Deus pôde operar novamente, pôde trazer o povo para a sua presença, e eles puderam adorar a Deus. Para que nós possamos adorar a Deus com o coração aberto, nós precisamos ser restaurados. Para que nós possamos receber o que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite, nós precisamos reconstruir muitas vezes os nossos muros. Para que nós possamos pedir que Deus nos restitua aquilo que nós queremos, nós precisamos restaurar a nossa casa. O Senhor Deus quer restituir, assim como Ele restituiu, lembra de Jó, irmãos? Lembra como Deus restituiu ele? O Senhor restituiu a Davi mesmo quando ele pecou, e quando ele se voltou para a presença do Senhor, porque o Senhor não amava. E como nós falamos hoje cedo aqui, nem ele diz: nem que eu caia na mão do Deus vivo, vou sofrer as consequências, mas eu não quero perder o que Ele me deu, eu não quero perder isso que eu herdei do Senhor. E Deus teve misericórdia dele, não deixou ele perder. Sofreu um pouquinho, né? Sofreu as consequências, perdeu filho, perdeu família, mas não perdeu aquilo que Deus tinha preparado para ele, pois era um homem segundo o coração de Deus. Quem somos nós? Eu olho para esse texto e pergunto: quem sou eu? Comecei a olhar para esse homem e dizer: meu Deus, quem sou eu? Será que eu posso ter um pouquinho desse olhar do Senhor? Eu pergunto para você: quem é você? Irmãos, começa a pensar agora: quem é você? Você parece um pouquinho com esse Neemias. Você tem um coração desse. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele foi lá para ajudar a restaurar. Deus quer que nós
mesmo que achamos que estamos longe, mesmo que achamos que não somos merecedores, mesmo nós quando achamos que nós não vamos conseguir, mesmo nós quando achamos que é impossível, Deus continua olhando para nós e acreditando em nós. Ele olha para você e fala: eu acredito nesse filho, eu acredito nessa filha, e eu vou abençoar ela, a sua casa, eu vou abençoar esse homem e a sua família. É um sacerdote, eu vou investir nesse homem, e ninguém pode tirar o que Deus deu para a sua vida. Você pode até não ser um Neemias, não é mesmo, né? Porque o seu nome não é Neemias, mas você é um José, é um João, é um Luiz, é um Beto, é um Jackson. Estou falando aqui dos homens, né? Não vou falar aqui das mulheres. Mas essas são as pessoas a quem o Senhor confiou-nos e quer transformar, e quer que seja com esse coração. Então comece a servir de coração. Eu não sei o que está passando hoje no seu coração. Qual a forma de servir que você quer para você? De que forma você quer servir? Acontece, irmãos, que às vezes nós não conseguimos, porque nós sonhamos, até sonho, nós queremos, nós até comentamos, mas nós não agimos, nós não trabalhamos para isso acontecer. É difícil uma pessoa arrumar um emprego sem ele lá, irmãos, atrás. É difícil nós conseguirmos um remédio certo sem nós irmos lá no médico. É difícil nós termos uma casa sem antes nós pagarmos para construir. É difícil nós termos qualquer coisa se nós não trabalharmos para nós ganhar um dinheiro para ter. Aqui nessa terra nós não fazemos isso. Meu Deus, trabalha a vida inteira. Esse tempo nós estávamos falando para minha esposa: olha só, eu trabalho desde que eu tinha 11 anos. É 11 anos. Carpinava lá junto com o pai. O pai levava uma rua e levava meia. 11 anos. Carpinava lá, levava meia rua. As ruas de milho com 2 de feijão dentro, sei lá, dá umas 4. Levava meia, depois levava mais meia. O pai pulava de alegria. Meu Deus, terminei em 2, tinha 3 pronto. Ele falou: tá ótimo. Ganhei uma. Até hoje nós trabalhamos para adquirirmos aquilo que nós achamos que é necessário, que nós precisamos. E nós não fazemos assim, nós não lutamos tanto. E quantas vezes nós começamos de novo, né? Perdemos, erramos o caminho, voltamos de novo, começamos de novo. Nós perseveramos. Deus quer pessoas assim, que investam no reino dele, que persevera no reino dele, que não deixa de pensar, que não deixa de lutar, que não deixa de caminhar, segue sempre em frente, crendo que ele vai restituir. Nunca desista, porque o Senhor promete na sua palavra que ele vai restituir a todos aqueles que não desistiram. O Senhor está hoje, irmãos, em dias difíceis, e para muitos não há condições, não tem possibilidade, conforme eu disse no início, improvável, irmãos. Enquanto houver um percentual, se for 1%, irmãos, Deus está investindo na sua vida. Se Deus ver um 1% de 100, né? Acha um pouquinho, né? Mas Deus não desiste, porque é possível para Ele. Quando nós acharmos que não é possível, Deus começa a agir e vai fazer acontecer. Amém? Muitas vezes nós não recebemos, nós demoramos, porque nós se achamos, irmão. Oh, meu Deus, ainda existe esse coração no homem, ainda existe esse coração que nós achamos que eu posso. Não, se eu quiser eu faço, né? Eu consigo porque eu sou forte, o meu braço é forte, eu acredito, né? Eu tenho, eu pago.
Eu não sei fazer, mas eu pago, vai acontecer. Não vai, irmãos. Porque o Senhor Deus está olhando para o nosso interior. Aleluias. Porque o Senhor está olhando, irmãos, para uma capacidade que não vem do homem. Essa força que o Senhor Deus quer não está no nosso braço, não está na nossa força. Essa força vem de Deus, vem do Espírito Santo. Homem nenhum pode te dar, só o Senhor pode dar. Nós podemos até querer, nós podemos até lutar, mas se nós não pedirmos com fé, não vamos receber. O Senhor vai te dar a recompensa. O Senhor pode fazer acontecer, porque simplesmente Ele nos ama. Porque simplesmente Ele te ama. Eu não posso, eu não tenho condições. Ah, pastor, porque você não me conhece. Que bicho eu sou. Deus conhece e sabe que Ele é o bichinho que Ele ama. Amém? O bichão aqui no mundo é o bichinho para Deus que Ele ama. E Ele quer dar condição ser chamado filho, para que faça parte dessa herança, para que venha sentar essa mesa, para que venha fazer parte da família de Deus. O Senhor é quem vai tornar possível na sua vida. Deixe Ele usar o improvável, deixe Ele usar a sua vida, para que você venha experimentar tudo o que Ele tem de melhor para a sua vida. Irmão, o Senhor Deus está olhando de lá, com suas mãos estendidas, irmãos, e querendo nos dar novamente, querendo nos encher de novo. Esse algo novo não sou eu, irmãos. Esse algo novo não vem do homem. Comece a olhar para Deus. Abaixe sua cabeça agora, feche seus olhos e comece a falar assim: meu Deus, eu não sou digno, eu sou miserável, pecador. Eu não consigo entender. Meu Deus, quando eu oro, Pai, eu não consigo te ver, eu não consigo receber. Ele está hoje olhando para a sua vida, aleluia, está olhando e abençoando de certa forma você e sua casa. Ele está querendo abençoar, Ele está querendo restituir. Ele está querendo olhar para dentro de você. Ele quer olhar para dentro do nosso coração, aleluias, e colocar, aleluias, e impetrar, e entrar e fazer morada e não sair mais. Ele quer tomar conta da sua vida, da sua casa, mas a necessidade de você abrir o seu coração e falar: Deus, restaura, tira essas falhas, tampa esses buracos, tapa esses buracos, tira, faz de novo se preciso for, quebra esse vaso, faça de novo, mas eu quero ser conforme a sua vontade. Começa a falar para Ele: restitui, 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 meu Deus, restitui tudo na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, principalmente, meu Deus, meu Deus, no meu ministério. Vai falando para Ele aí: restitui o meu ministério, restitui, Pai, a minha força, restitui a minha honra, restitui, Pai, eu preciso, em nome de Jesus. Torna possível, Pai, na minha casa, torna possível no meu lar. Deus, eis aí a sua igreja, Pai. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, Pai, falando desse amor tão grande que o Senhor Deus tem. Mas, meu Deus, se nós não abrirmos a nossa casa, se nós não abrirmos o nosso coração, como o Senhor pode entrar, Pai? Toca, meu Deus, nessas vidas, toca, meu Deus, nesses corações, e que haja salvação, e que haja abundância, e que o Senhor possa restituir, e que o Senhor possa conceder, e que o Senhor possa encher o coração dos teus filhos, e que possa ser livres para te adorar,
para bendizer o seu nome. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o Senhor nas nossas vidas, para todos sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.